Olá, seja muito bem-vindo ao canal Hora da Virada. Eu me chamo Roberta e quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Se você é uma pessoa casada, você vive constantemente em atritos, em confusões na sua casa? E você já percebeu, se você tem filhos, que quando a gente vive essa realidade, a gente acaba deixando de lado os nossos filhos, a gente não consegue enxergar os nossos filhos completamente em meio às nossas angústias. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouco nesse vídeo de hoje. E eu te convido a ficar até o final, porque eu vou te dar uma palavra de esperança para reverter essa situação, se essa é a sua realidade na sua casa. Bom, então, como comentamos agora no início desse vídeo, como é comum, né, em meio aos nossos dilemas emocionais, muitas vezes a gente não consegue olhar com amor, né, olhar na totalidade as coisas que nos cercam. E principalmente os nossos filhos, que é o nosso bem, nosso tesouro mais precioso, não é mesmo? Você que é pai, você que é mãe, eu creio que você concorde comigo que o nosso tesouro mais precioso nessa vida são os nossos filhos. E tudo que construímos nas emoções deles, né? Tudo que construímos ao lado deles, as histórias, né? As lembranças, e é isso que vai ficar no fim da vida, por mais que a gente corra atrás de coisas materiais, que é ótimo, né? A gente ter conforto, a gente ter condições financeiras para proporcionar conforto para nossa família. Mas a gente sabe que o que realmente fica são as lembranças, as boas lembranças. Em meio, às vezes, ao nosso caos emocional, a gente não consegue proporcionar alegria para os nossos filhos, né? Alegria na nossa casa. E como lidar com esse dilema? Porque se a gente não tá bem no casamento, a gente vai se entristecendo. Muitas pessoas acabam ficando amarguradas, tem pessoas que acabam tendo uma atitude de amargura diante da vida, né? De raiva e de amargura, de decepção, e se fecham em si mesmas. E outras pessoas acabam indo para um lado de uma melancolia, de uma depressão, de uma tristeza. E como a gente se blindar em relação a isso? Muitas vezes, apesar das circunstâncias não estarem perfeitas, não estarem boas, né? Perfeição não existe, mas não estarem boas nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento conjugal principalmente. Como se blindar, como blindar as nossas emoções para que isso não afete principalmente a relação com os nossos filhos. Então, será que é possível a gente se blindar? Será que é possível a gente, mesmo que o companheiro ou a companheira não tenha o mesmo olhar que nós, né? De repente, você é uma pessoa que está me escutando e você percebe um problema no seu casamento, mas a outra pessoa não percebe, não está disposta a mudar. Isso é muito comum, né? Ou muitas vezes você expõe as suas necessidades emocionais e a outra pessoa negligencia, né? Ou daqui a pouco algo que a outra pessoa está fazendo, quem sabe um vício, né? Quem sabe a bebida, quem sabe a infidelidade, e você comunica àquela pessoa que da forma que está a relação não tem como avançar, você está machucado, você está machucada, e as coisas necessitam de uma mudança. A vida, né, a dinâmica do casal precisa haver uma mudança, mas a outra pessoa não está disposta a isso. E como continuar? Você que é uma pessoa que está me escutando e que acredita que a gente deve lutar pelo casamento, né? Que a gente deve lutar para superar as dificuldades. Aqui eu não estou dizendo uma pessoa que sofre um abuso, né? Um abuso físico, né? Existem vários níveis, né, de dificuldade numa relação. Aqui eu tô falando de situações que a gente consegue ir revertendo, que talvez com um pouco mais de empenho, de sacrifício, de paciência, mas que é possível a mudança. Mas quem sabe você é a pessoa que percebe que precisa ter essa mudança. E como se blindar frente às necessidades emocionais que você tem. Eu quero ler para nós um trecho da palavra de Deus, porque nada como
a palavra de Deus, a Bíblia, se você está me escutando e daqui a pouco você já é uma pessoa cristã, uma pessoa que busca Deus, eu te encorajo a buscar mais ainda, com mais sede, com mais fome, a palavra de Deus, que é o que nos enche de esperança. E se você é uma pessoa que está me escutando e é algo que não está no seu dia a dia, a leitura da Bíblia, você até acredita em Deus, mas não tem esse hábito de buscar ler a Bíblia, eu quero te encorajar, porque na Bíblia a gente encontra muitas palavras, muitos trechos de encorajamento, e aqui nessa palavra que nós vamos ler hoje, esse trecho, está em Isaías, e é um trecho que foi dirigido ao povo de Israel, né? Então, lá na antiguidade, né? O povo que era escolhido, né? O povo foi escolhido por Deus naquela época. E tudo que está na Bíblia serve para nós também. Então, apesar de Deus ter falado com o povo naquela época, isso também se refere a nós, é o tratamento de Deus para nós. Eu quero ler para nós o capítulo 44, o versículo 2 e 13. Depois eu te encorajo a fazer a tua leitura, fazer uma reflexão pessoal e buscar orar a Deus e pedir o que esse trecho pode se aplicar à sua vida, pedir orientação de Deus, orientação do Espírito Santo na sua vida, nos seus desafios, né, nos seus dilemas conjugais, quem sabe. Aqui no capítulo 44, versículo 2, o finalzinho do versículo 2 diz assim, ó: Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Então, a primeira parte que a gente leu pode parecer um pouco estranho, né? Se você é uma pessoa que não está familiarizado. Mas aqui é como eu disse, né? Estava se referindo àquele povo, mas se refere a nós também. Então, que a palavra de Deus possa soar ao seu ouvido, dizendo: não tenha medo, meu filho, não tenha medo, minha filha. E a promessa, ó, pois derramarei água na terra sedenta. Se você é uma pessoa que está sedento por mudanças, você é uma pessoa que se sente em conflito com as suas carências emocionais e você percebe que você não está conseguindo dar conta de tudo, não está conseguindo derramar alegria na vida dos seus filhos por causa dos seus problemas. Eu quero te convidar a buscar a Deus, buscar a fonte, né, a fonte da alegria, em que assim a gente vai conseguir blindar as nossas emoções, porque a gente consegue depositar todas as nossas carências e necessidades aos pés daquele que é a fonte da alegria, a fonte da esperança, a fonte da vida. E eu sei que isso é um exercício diário, porque no dia a dia a gente tem as nossas necessidades, mas enquanto talvez os olhos da pessoa que está ao seu lado, né, do seu parceiro, da sua parceira, ainda não estão abertos, né, ainda não estão dispostos à mudança, que a gente possa caminhar nessa palavra e nessa esperança e buscar direto da fonte, né, a fonte que é Deus, buscar essa alegria, porque assim a gente vai conseguir derramar alegria na vida das pessoas que nos cercam, principalmente dos nossos filhos. Então, se você gostou desse vídeo, eu te convido a curtir, para assim o YouTube também entregar para mais pessoas esse conteúdo. Te convido, se você não é inscrito, a se inscrever nesse canal e compartilhar também esse conteúdo. Abraço e até o próximo vídeo.